Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 8, versos 3 em diante. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. É interessante, queridos, que a própria Bíblia dá a interpretação. Aqui você pode ler no capítulo 8, verso 20, a interpretação desta profecia. Aqui diz, aquele carneiro que viste com 2 pontas, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Embora a Pérsia tenha surgido depois da Média, ela se tornou o poder dominante no mundo, porque Ciro rebelou-se contra o seu avô, o rei Astíages, rei da Média, e os medos foram vencidos, mas não foram tratados como inferiores, e sim como aliados. O verso 4 diz que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Em 547, 4 anos após a visão de Daniel, Ciro anexou a Lídia ao seu reino. E em 539, anexou Babilônia. E em 525, o Egito. Agora vamos ler Daniel capítulo 8, versos 5 e 7. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e subiram no seu lugar 4 chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E agora nós podemos ver a interpretação dessa profecia no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Que exatidão, que precisão na profecia dada por Deus. Deus está dizendo que o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E aqui diz o verso 22, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Outro detalhe que a profecia nos dá. A profecia também diz que o bode vinha sem tocar no chão. Esta é uma indicação apropriada da velocidade e da rapidez das conquistas de Alexandre. Alexandre derrotou 3 vezes os exércitos de Dario III. Esse Dario III não é o Dario, tio de Ciro. Os exércitos persas eram muito mais numerosos em soldados do que o exército de Alexandre, com somente 35 mil soldados e provisão de alimentos somente para um mês. Alexandre cruzou o Helesponto, mar Egeu, 65 quilômetros de comprimento, e venceu as batalhas em território persa. Venceu a batalha de Granico em 334, venceu a batalha de Issus em 333 e venceu a batalha de Arbela em 331. Em 332, Alexandre conquistou o Egito e em 331 fundou ali no Egito uma cidade pelo seu próprio nome, Alexandria. Em 331 ainda, Alexandre dominou a Mesopotâmia, o coração do Império Persa, Babilônia, Suzã e Persépolis, a capital persa. E as riquezas do Império Persa passaram para as mãos de um jovem de 25 anos de idade. Esta era a idade de Alexandre quando ele se tornou o senhor do mundo. Em apenas 10 anos, Alexandre marchou com seus soldados 16 mil quilômetros e não descansou até alcançar a Índia. Quando voltou para a Babilônia, ele tinha apenas 32 anos de idade e sonhava em fazer de Babilônia a capital do seu império. Porém, queridos,
A profecia diz que Babilônia não seria mais habitada. A palavra de Deus diz isso em Isaías capítulo 13, versos 19 a 22. E foi ali em Babilônia que Alexandre o Grande faleceu com 33 anos de idade. Daniel capítulo 8, verso 8, nos dá esse detalhe da profecia, que Alexandre morreu no máximo da sua força. Quando ele estava no auge do seu poder, ele faleceu. Capítulo 8, verso 8 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Queridos, no máximo da sua força, o chifre foi quebrado. Alexandre morreu, e o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Síria e Mesopotâmia, Ptolomeu ficou com o Egito e sul da Síria, e Lisímaco ficou com a Trácia. A profecia não podia ser mais precisa. A Bíblia é de origem divina, porque só Deus conhece o futuro. Deus anuncia a sucessão dos impérios. Deus fala o nome dos reis. Deus fala de como eles morrerão. Deus fala como o seu império se fragmentaria e se dividiria em 4 outros reinos. Queridos, precisamos de mais detalhes? É Deus escrevendo a história antes da história existir.